Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar do VISC11, fundo de tijolo do segmento de shoppings da gestora Vinci. E vamos falar do relatório do mês de agosto, que trata dos dividendos que vão ser pagos amanhã, neste mês de setembro. Mas antes a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 10,4%. Sim, 10,4%. Se você considerar que ele é um fundo de tijolo, esse dividend yield está muito top, porque os fundos de tijolos, os bons, eles pagam entre 8% e 10%, e aqui está dando 10,4% ao ano. Mas tem um detalhe, o P sobre VP dele atualmente se encontra em 0,87, ou seja, o fundo está com 13% de desconto, o que é um desconto muito top. Aí você pode dizer, um yield bom desse para fundo de tijolo, com um descontaço desse, eu vou querer entrar nesse fundo, com certeza, não tenho mais dúvidas. Mas, se a gente fizer aquilo que eu gosto sempre de fazer, que é aquele ajuste do valor da cota de mercado por valor da cota patrimonial, deixando o P sobre VP1, esse yield de 10,4 cai para apenas 9, que continua sendo um yield bom, mas nada tão incrível quanto era o 10,4. Esse aí é um yield, digamos, ok, normal para fundo de tijolo. Esse mês, amanhã, ele vai pagar 83 centavos, que é o menor dividendo pago por ele no último ano, o que dá um yield de 0,74%, o que é um yield, digamos, ok, simplesmente. Não vou nem dizer que é bom. Bom seria 0,80 para 0,85 para fundo de tijolo. Mas para fundo de shopping, 0,74, como aqui, é um dividendo ok. Abaixo de 0,70, eu considero fraco já. Então ele já está quase no limite do fraco. De cara, a gente traz para vocês a DRE do fundo, que no tópico aqui do relatório que chama performance do fundo. O resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo, no mês passado foi de 20 milhões e 300 mil praticamente, o que nos dá um valor equivalente por cota de 70 centavos. Esse é o valor, o rendimento, o lucro recorrente do fundo, meus amigos, pelo menos em relação ao mês de agosto. Só que ele vai pagar quanto amanhã? 83 centavos. Esses 13 centavos está saindo de reserva do fundo. Sim, redução da reserva do fundo, que estava em 75 centavos e vai cair para 63 centavos. Se fosse uma conta bem justa, sem arredondamentos, cairia para 62 centavos. Mas se está caindo para 63 centavos, deve ter algum tipo de ajuste aí, segundo os números que o fundo está passando para a gente. O fundo teve como resultado de remessas dos shoppings, que eu considero que ele chama remessa dos shoppings nada mais nada menos que os valores arrecadados de locação, 24 milhões e meio basicamente. Mas o resultado, ou seja, o lucro foi 20 milhões e 300 mil. Ele teve despesas na faixa de 4 milhões e 300 mil. Esse resultado dos shoppings equivale a 85 centavos por cota. Mas o que importa mesmo é o lucro, que é o valor que vai ser distribuído aos cotistas. O fundo distribuiu no mês de agosto 83 centavos, como eu já falei para vocês. Ele teve que tirar 3 centavos da reserva para complementar esse rendimento. O resultado acumulado, eu não vou nem dizer esse não distribuído que ele fala, porque para mim isso é redundância. Se o resultado está acumulado, é porque ele não foi distribuído. Então bastaria ele falar resultado acumulado. A maioria dos fundos chama só resultado acumulado. Ele tem essa mania de dizer resultado acumulado não distribuído. Foi de 18 milhões e 98 mil, o que dá um equivalente a 63 centavos por cota. Basicamente, isso nos diz o quê? Se o fundo, por exemplo, nos próximos 5 meses continuar tendo resultado, lucro de 70 centavos por cota, o fundo consegue manter essa distribuição de 83 centavos nos próximos 5 meses. Se ele tiver uma venda, como aconteceu no mês passado, por exemplo, no mês passado, o fundo teve R$ 1,22 por cota de lucro. Exatamente estúpido, porque teve uma venda de 14 milhões. Esse tipo de DRE do fundo é daquelas que eu mais detesto, porque só traz apenas um mês. A gente não tem como comparar os meses anteriores. Eu tenho que abrir um relatório anterior, por exemplo, abrir aqui o relatório do mês de julho para mostrar a vocês. Você vê que o resultado, por exemplo, do fundo das remessas, ou seja, o das receitas de locação, foi praticamente 25 milhões, só que ele teve de não recorrente praticamente 14 milhões, o que deu um lucro total do fundo 35 milhões. E ele, então, teve um resultado por cota de R$ 1,22 e ele pagou 85 centavos, ou seja, botou boa parte em reserva. Você vê que no mês passado o fundo tinha 39 centavos em reserva por cota e no final do mês ficou 75 centavos. Esses 75 centavos ele trouxe para cá, bem aqui, ó. E ele, como teve que tirar 13 centavos, sobrou 63. Provavelmente tem algum arredondamento aqui. Nesse mês, por exemplo, ele teve um valor de resultado dos shoppings aqui menor do que no mês passado. Aqui foi 24 milhões e meio e no mês passado foi 24
milhões, praticamente 25 milhões, cerca de meio milhão de diferença. Então tem essa diferença aqui no resultado dos shoppings e também teve uma despesa maior no mês de agosto. Você vê que a despesa no mês de julho foi 3.100 e no mês de agosto 3.500. Ou seja, teve um resultado nos shops de locação menor, quase meio milhão menor, teve valores de taxa de administração maiores, redução das receitas e aumento das despesas nos trouxe um resultado menor do equivalente ao mês passado. Por exemplo, o resultado total do fundo foi de 20 milhões e 300 mil, que a gente já viu aqui em cima. E no mês passado, se a gente subtrair aquele valor da receita da venda do imóvel, ficaria 21 milhões, ou seja, no mês passado teve um resultado de 700 mil, ou seja, um lucro maior, cerca de 700 mil a mais, fora a questão da venda no mês passado. E eu gostaria de aproveitar esse momento para perguntar para você: você possui, afinal de contas, o VISC11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira, aproveitando que tá nesse momento de baixa das cotas dele? Ou aumentar sua posição pelo mesmo motivo? Ou mesmo reduzir sua posição? Ou zerar sua posição exatamente porque você tá achando ruim receber apenas 83 centavos e você gostaria que o fundo estivesse pagando ainda aquele R$1 que ele pagou vários e vários meses, desde julho, se eu não me engano, ou agosto do ano passado? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas, e diga quais são os seus fundos imobiliários de shoppings, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, Fiagro, FINFRA e até mesmo ação, se inscreva agora, meu amigo. Agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já ative o sininho para receber a notificação do vídeo assim que ele sair, você já assiste para ajudar no engajamento. E deixe também o seu comentário aqui para ajudar a gente a aumentar a nossa quantidade de views, porque isso é muito importante, isso que vai regular os próximos vídeos do canal a partir de agora. Aqui a gente vem para a estimativa de rendimentos do fundo, e ele tem uma estimativa de distribuir entre 80 centavos e R$1, ou seja, ele está distribuindo o que ele está prometendo, mas só que ele está na banda baixa, né, do guidance dele, tá bem próximo da banda mínima, que seria 80 centavos. Isso é ruim pra gente que quer receber mais dividendos. A gente preferia que ele tivesse lá na banda de cima, tivesse pagando 95 centavos, por exemplo, mas não, infelizmente tá pagando apenas 83 centavos esse mês. Ele não sabe como é que vai ser no próximo mês. Você vê que nos últimos 12 meses, como eu falei para vocês, essa foi a menor distribuição, porque no momento que estava pior lá no ano passado, em agosto, ele pagou 92 centavos, depois pagou 92 centavos e depois passou 8 meses seguidos consecutivos pagando R$1. Aí veio aquela queda para 85 e agora 83 centavos. Aqui a gente chega naquele resumão que ele tem da carteira, não mudou muita coisa, até porque não teve mais emissão. O fundo conta com um patrimônio líquido de 3 bilhões e 700 milhões, isso é no arredondamento, porque se você olhar aqui, o patrimônio líquido real dele é 3 bilhões 653 milhões, só que o fundo possui em participações de shops quase 4 bilhões, 3,9 bilhões e mais aplicações financeiras de quase 400 milhões. Ou seja, o fundo tem de ativo atualmente cerca de 4 bilhões e 300 milhões em ativos, só que ele tem as obrigações, ou seja, os passivos do fundo. Para quem não sabe, patrimônio líquido é uma subtração de ativos menos passivos. Então soma tudo que ele tem de ativo, subtrai o que ele tem de passivo e chega nessa faixa de 3 bilhões e 700. Então a gente vê que ele tem cerca de 630 milhões de obrigações. Aqui a gente vê a lista de obrigações dele, são alguns CRIs e algumas participações no Via Sul, que é um shopping que é aqui perto aqui de casa, e no Tacaruna. Somando todas essas participações em shops dá cerca de 605 milhões e ele ainda tem um earnout de 25 milhões aqui no Praia da Costa. Então se você somar tudo vai dar esses 630 milhões que ele possui em obrigações. Aqui a gente chega naquela listinha do NOI ou NOI, se você quiser americanizar aqui, que é a receita operacional líquida por shopping. Você vê que os shoppings que dão mais retorno, mais receita para o fundo, são em ordem: o Prudence Shop com 12% do NOI, 8% do Campinas Shopping, 7% do Granja Viana, 7% North Shopping Maracanaú, que fica aqui na região metropolitana da minha cidade, e 6% do Ribeirão Shopping. E eu marquei esses outros dois, que são os outros dois que estão dentro do meu estado. O Via Sul Shop, que é aqui perto aqui de casa, é o shopping que eu mais frequento, e o Iguatemi Bosque, que é outro shopping que eu frequento muito também. Frequentei muito mais quando não tinha o Via Sul Shop, que ele é relativamente perto também, mas o Via Sul Shop é quase dentro aqui de casa, então não dá para comparar em termos de distância. Eu só iria muito mais para o Iguatemi se eu achasse o Iguatemi muito superior, e para mim o Via Sul já resolve. Então por isso eu não frequento muito o Iguatemi, só que quando eu quero dar uma variada de áreas, eu vou no Iguatemi. Normalmente
Geralmente eu vou no Iguatemi só umas 2, 3 vezes por ano no máximo. Agora no Via Sul eu vou praticamente todo mês, às vezes mais de uma vez por mês. E aqui a gente traz ainda para concluir aqui o NOI por estado. O estado que ele possui mais participação em shoppings e ele tem mais receita operacional líquida é São Paulo. 32%, ou seja, um terço está concentrado em São Paulo. Aí tem 14% no Rio de Janeiro e aqui o meu estado é o terceiro, 10%. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo de forma alguma. Deixa aquele likezão, ative o sininho e comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o máximo possível. Quanto mais, melhor. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!